Paz do Senhor, começando aqui mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, que vai falar a respeito da graça que alcança todas as nações. Nesta introdução a esta lição, nós veremos que os cristãos de Jerusalém, eles estão contrários àqueles que já estão chegando à Igreja de Cristo. Porque estes que são gentios, a composição deste concílio não é tão conhecida. Outros apóstolos, além de Pedro, Paulo e Tiago, devem ter sido convocados, pois ali estavam as pessoas mais interessadas, que nessa questão são os apóstolos que estavam presentes em Jerusalém e os anciãos da igreja de Antioquia que os enviaram, Paulo e Barnabé. Mas os versículos 12 e 22 indicam que esse debate ocorreu na presença de toda a igreja, ou seja, não tinha só os apóstolos, não tinha só aqueles que precisavam debater a questão, mas diante de toda a igreja, para que pudesse haver de fato um entendimento geral a respeito daquilo que estava acontecendo. Portanto, era de interesse de todos que essa questão fosse resolvida e assim pudesse todos chegar a um consenso de observação da mensagem de Deus ali sendo pregada. Mas uma questão muito importante é que é levantada pelo apóstolo Tiago, que teria presidido a reunião e pudesse propor ali uma solução. O argumento deve ter sido muito forte de persuasão, porque Tiago vai dar a palavra final e ele vai conseguir trazer tudo aquilo que precisava para que pudesse ouvir este consenso à luz do Espírito Santo de Deus, conduzindo toda essa reunião. E por isso é que a mensagem da cruz tem chegado até nós. No subtópico de número 2, vai falar o relatório de Pedro. Este relato de Pedro está nos versículos 7 e 11 do capítulo 15 e vai dizer assim: Pedro toma a palavra após grande discussão como defesa da graça, recordando o que Deus já havia feito entre os gentios através de seu ministério, especialmente no caso de Cornélio, que está em Atos capítulo 10. Ele testificou que o Espírito Santo desceu sobre eles antes mesmo do batismo em águas, provando que a aceitação divina deles, sem distinção entre judeus e gentios. Aqui está algo muito interessante, porque Cornélio vai estar em casa orando e jejuando. E aí, um anjo do Senhor vai aparecer a Cornélio. Vai dizer para que ele pudesse chamar a Pedro, que está também na casa de um Simão curtidor. E Cornélio é um centurião. Ele vai destinar homens da sua confiança aí na casa de Simão curtidor, perguntar por Pedro, para que assim Pedro pudesse retornar com eles. Então, quando eles chegam na casa de Simão curtidor, eles vão perguntar se ali mora Pedro, o apóstolo. E Pedro então vai se apresentar. Ele vai perguntar a que eles veio. Então eles vão falar a respeito de Cornélio. Vou relatar tudo aquilo que Cornélio ouviu do anjo a Pedro. E aí o Senhor diz assim para Pedro: vai com eles. E você fará tudo conforme aquilo que eu lhes disser. Só que antes mesmo deles chegarem, Deus vai dar uma visão para Pedro. Vai meio que tomar o sentido de Pedro e Pedro vai ver como que uma cortina descendo dos céus, atados, e ali tá alguns animais. E ele ouve a voz do Espírito Santo dizer: mata e come. E aí ele diz que ele não poderia comer porque é coisa imunda. E aí o Senhor disse assim: como é coisa imunda, sendo que eu santifiquei? E aí acontecer 2 ou 3 vezes esse relato, e aí vão chegar aqueles a qual buscam a Pedro. No dia seguinte, eles vão à casa de Cornélio. E na casa de Cornélio não está só Cornélio e os seus oficiais. Tem toda uma igreja, todos os convidados de Cornélio ali ansiosos para ouvir o relato de Pedro. Quando Pedro toma a palavra e Pedro começa a ministrar ali na casa de Cornélio, o Espírito Santo de Deus brada dentro da casa. Cornélio e os demais são batizados pelo Espírito Santo de Deus. Ali Pedro entende a visão que ele recebera, porque não é algo humano
é Deus dizendo para Pedro: Pedro, eu santifiquei para mim. Aqui, a visão que você teve, Pedro, não era apenas de animais, eram pessoas que estavam fora, mas agora eu resgatei para mim, Pedro. Não foi comprado com pedra preciosa, mas com preço de sangue. Pedro agora entende que a ação do Espírito Santo é que muda vidas. Cornélio é alguém que ele dá esmolas espontaneamente. Cornélio é um homem obediente à voz de Deus. Cornélio é alguém que se dedica à oração ao Senhor. E é isto que essa lição está trazendo para a gente, para sermos obedientes à voz de Deus, para buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus e deixar Ele conduzir a nossa vida, deixar o Espírito Santo conduzir o nosso coração. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Morrer para mim é viver e o viver para mim é Cristo. E que possa essa mensagem da cruz mexer com o seu coração e com a tua alma. Que possa a mensagem da cruz, essa mensagem do Evangelho de Cristo, bradar no teu coração e fazer você um instrumento de Deus para este tempo. Que esta pré-aula possa mexer com você. Que esta lição deste trimestre possa mexer com o teu coração e com a tua alma. Porque falar do Espírito Santo é um prazer imenso para nós. Falar daquele que conduz a tua igreja, falar daquele que conduz a nossa vida é um prazer. E que prazer eu tenho de poder estar aqui com você, poder falar daquele que faz nova sempre todas as coisas, daquele que tira o homem do pecado, que renova a nossa vida, que muda o nosso coração, que muda o nosso caráter. É este Espírito Santo que trabalha na nossa vida, mudando a nossa história. A escolha divina aqui traz alguns são 4 tópicos aqui que a gente pode dizer dentro deste subtópico, que ele vai tratar a respeito da escolha divina. E vai dizer o seguinte: ele lembra que Deus foi quem escolheu para pregar aos gentios, e o próprio Espírito Santo confirmou a aceitação divina deles sem distinção entre judeus e gentios. Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Quem está falando aqui é Paulo, nos versículos 7 e 8, do capítulo 15 de Atos. Neste capítulo, de número 15 do livro de Atos, Paulo ele vai expressar o sentimento dele a respeito daquilo que Deus colocar no teu coração. Porque há uma rejeição dos judeus a respeito daqueles que agora já se agregam à Igreja de Cristo. A palavra do Senhor nos diz que todos os dias eram agregados milhares à Igreja de Deus. Portanto, no capítulo 15, no versículo de número 7 e 8, eu vou ler aqui para você, está escrito o seguinte: E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: Varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como nós. Então aqui, na verdade, é a palavra de Pedro, a respeito daquilo que ele viu na casa de Cornélio. Porque mesmo não sendo batizado nas águas, mesmo não sendo circuncidado, mesmo não sendo um judeu, Cornélio ele é um italiano, ele é um centurião de Roma. Cornélio é alguém que não obedece de fato à lei mosaica, mas ele tem o seu coração voltado para o Senhor. Mesmo não tendo aquela observância que os judaizantes agora querem que os gentios façam, Pedro agora vai dar o testemunho do que fizera Deus na casa de Cornélio. Aí Pedro diz assim, que mesmo que, assim, e Deus, que conhece os corações, e deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como a nós. Então, Deus ele não faz distinção, Deus não faz acepção. Deus ele vê o quebrantamento do coração. Então, quando nós temos um coração quebrantado perante o Senhor,
Ele nos usa, Ele derrama o teu Espírito Santo sobre a nossa vida, nos enche de graça, nos enche de misericórdia e nos faz testemunha dele. Foi assim que aconteceu na casa de Cornélio. O Espírito Santo de Deus bradou enquanto Pedro ministrava aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. O Espírito Santo de Deus desceu na casa de Cornélio, confirmando a aceitação de Deus a respeito daqueles corações que se derramavam na presença de Deus. Então, todas as vezes que nós temos nosso coração sensível à presença do Espírito Santo de Deus, nós recebemos de Deus uma tão grande graça. Esse Espírito Santo que mexe com a nossa alma, que mexe com o nosso coração, com o nosso espírito, que mexe com o sentimento do homem para com Deus. E que coisa bela é quando nós nos entregamos na presença do Senhor nosso Deus. Coisa bela é quando o homem se entrega de verdade à Igreja de Cristo. Aqui nós vamos falar um pouco mais, nós falamos aqui da escolha divina e do testemunho do Espírito Santo, coisa que Pedro viu ali na casa de Cornélio. E há também uma coisa que o Espírito Santo ele faz, a purificação dos corações, né? E dentro desse faz a purificação dos corações, né? E dentro desse segundo subtópico aqui, nós falamos da escolha divina, agora da purificação de corações da fé, que diz assim: e não faz diferença alguma entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Pedro eleva o debate a um nível assim espiritual lá em cima, deixando claro que o problema não é externo, mas é interno. É o coração entregue ao Senhor. Pedro destaca que a fé e não a lei é o meio pelo qual Deus purifica o coração. Um coração voltado ao Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Foi ouvindo a mensagem da cruz. Tudo aquilo que Pedro estava relatando aos ouvidos de Cornélio, aqueles que estavam em sua casa, foi o derramar do Espírito Santo. Quando nós ouvimos a mensagem da cruz e somos tocados por ele, nós recebemos o Espírito Santo de Deus na sua totalidade. Que assim possa ser na sua vida, você que está assistindo esse vídeo, você possa ser alcançado por este Espírito Santo, por essa graça que desceu do céu e enche a nossa vida. Porque o Jesus, ele é esta graça que o Pai nos deu. Essa é a concretização da graça do Senhor, que desceu do céu, abriu mão de tudo que tinha da sua riqueza, nos fez pobre para que fizéssemos rico da sua presença. A advertência contra o jugo da lei. Pedro vai denunciar de impor aos gentios o fardo da lei. Algo que nem os próprios judeus conseguiram carregar plenamente. Pedro, aí aqui tem a fala de Pedro, condenando este jugo que os judeus agora vão colocar em cima dos gentios, aqueles que agora são agregados à Igreja de Cristo. Porque eles receberam no seu coração a presença de Jesus. Mesmo não sendo batizado nas águas, na casa de Cornélio, desceu a presença do Espírito Santo. Aí Pedro vai dizer o seguinte: o que os impede de serem batizados nas águas? O que faz com que nós venhamos negar a eles o batismo nas águas? O que impede, se próprio Deus os escolheu e derramou o seu Espírito sobre eles? Então, agora está livre para ser batizado nas águas. É a prova viva do arrependimento do homem para com Deus, perante toda a sociedade. Quando o homem desce às águas, este arrependimento mostrado verdadeiramente perante os homens, que agora é de Cristo, que agora é de Deus. Quando nós deixamos lá o velho homem, nos levantamos um novo homem para com Deus, uma nova vida, um novo caminho a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus para conosco. Esse denúncia de Pedro, esse discurso, demonstra que a fé em Cristo é suficiente para a purificação do coração
rejeitando o jugo da lei para os gentios. Então, assim, é, é, já, já não precisa mais daquele ritual, né? Quando fala de circuncisão, a circuncisão era um marco de Deus para com Israel. Foi lá em Abraão, quando Deus estabeleceu para que pudesse ser tirado ali o prepúcio, para que aquele corte ali pudesse se tornar um marco entre o homem e Deus. Então, este pacto do homem para com Deus, ser diferente dos demais. Então, agora já não precisa mais este corte, já não precisa mais circuncidar o prepúcio, já não precisa mais ter este rito. O que precisa agora é abster-se do mundo, do pecado, né, da imoralidade, né, de abrir mão das coisas do mundo, mas preservando aquilo que Deus tem para a nossa vida. É por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, ele diz: perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É porque é observando, é guardando estes ensinamentos que os apóstolos deixaram, é que nós venhamos conduzir a nossa vida diante da palavra de Deus, perante o nosso Deus, que possamos viver uma vida em conformidade àquilo que o céu tem para nós. Nesta terceira parte, observamos que a religião legalista é um peso que o homem não pode suportar. Cristo veio para libertar-nos desse jugo. Portanto, Jesus diz que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Um jugo que a lei colocou sobre nós e nenhum homem conseguiu, de modo algum, poder realizar todos eles. Só Jesus conseguiu realizar tudo aquilo que estava na lei. A Jesus diz: eu não vim para revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Porque tudo apontava para Jesus. Jesus cumpriu com maestria tudo aquilo que estava na lei. E hoje nós temos essa liberdade de podermos adentrar ao trono da graça. Já não precisa mais de um sacerdote. O que precisa é nós termos o coração quebrantado, dobrarmos nossos joelhos e falar com Deus. E quando entrares na presença do Senhor teu Deus, entra com confiança, porque Ele está com os teus ouvidos inclinados para ouvir a tua voz. Amém? E a conclusão deste concílio está no versículo de número 11, vai nos dizer assim: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Essa frase final de Pedro resume toda a teologia paulina e a coragem do Evangelho. A graça é a iniciativa de Deus no meio da salvação e a base da comunhão entre crentes de todas as origens. Então, a fé é a base da comunhão. Não há negro, não há branco, não há rico nem pobre. Somos todos um só povo, regrados pela graça de Deus. Somos um só povo que recebeu a Jesus Cristo no seu coração. E todo aquele que recebeu, bendito é no nome do Senhor. Porque este que o recebeu no seu coração é feito o Filho de Deus. Ele deu-lhes o direito, o poder de serem chamados filhos de Deus. Então não importa a sua nacionalidade, não importa o lugar que você mora, a família a qual você cresceu. Mesmo que as pessoas olhem para você e te rejeitem, assim como Jesus foi rejeitado por ser um nazareno, por ser filho de um homem de trabalho, cujo o profeta, quando falar a respeito de Jesus, falava que ele não tinha aparência alguma. Mas Jesus é aquele que veio para trazer a luz às nações. O profeta diz o seguinte, que quando que a Galileia das nações viu-se uma grande luz. E é Jesus, quando nasceu lá na Galileia, vindo para salvar todo aquele que estava perdido. Assim um dia éramos nós, não éramos povo, mas Ele nos fez o seu povo. Não éramos nada, mas a presença de Jesus é que fez morada na nossa vida e nos fez filho do eterno Deus. Amém? Que esta presença, que este Espírito Santo possa mexer com o teu coração
e fazer você entender que você não é bastardo, você é filho do eterno, do poderoso, mais santo, milagroso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nós aqui vamos adentrar neste terceiro subtópico, onde tem o relatório de Paulo e Barnabé, que está registrado no versículo de número 12, deste capítulo de número 15 do livro de Atos. O discurso de Barnabé, em conjunto com Paulo no Concílio de Jerusalém, é um dos momentos mais importantes, cujo está registrado em Atos capítulo 15. Embora o texto de Atos capítulo 15, verso 12, não traga as palavras exatas de Barnabé, mas registra que, então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Quando Paulo e Barnabé eles vão para a região de Antioquia e lá eles começam a ministrar a palavra de Deus. Ali eles foram açoitados, ali Paulo foi dado como morto, mas foi ali que Paulo pregou e Barnabé pregaram o evangelho de Cristo. Foi ali que houve libertação, foi ali que houve transformação. Foi ali que muitos creram na mensagem da cruz. Foi ali que muitos foram agregados à Igreja de Cristo. Foi ali que foi fundada a Igreja de Antioquia, através destes missionários chamados Paulo e Barnabé. Quando eles chegam ali, quando Barnabé chega em Antioquia, Barnabé encontra irmãos gentios que receberam a mensagem da cruz por aqueles que tinham fugido de Jerusalém. E aí Barnabé vai até Tarso, traz Paulo e começam ambos a pregar o evangelho. Ali Deus vai bradando através deles. O Espírito Santo vai os conduzindo na mensagem, vai os guiando, vai os levando, até que eles chegam em Listra, Derbe, a Icônio. Seleucia já não é mais a mesma, porque onde Jesus chega, onde a presença de Jesus chega, ele muda tudo. Ele muda o conceito, ele muda a visão, ele muda todo o panorama, porque a presença de Deus muda a nossa vida. Amém? Que assim possa o Espírito Santo de Deus fazer na sua vida, fazer ao teu coração, que possa a presença de Deus poder mexer com o teu coração e com a tua alma. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Paulo e Barnabé, neste concílio, vai relatar tudo aquilo que eles viram, tudo aquilo que o Senhor fez através da vida deles, a transformação que aconteceu na vida de Sérgio Paulo, quando eles pregavam o Evangelho de Cristo. Mesmo tendo levantado um opositor chamado de Elimas, Paulo e Barnabé continuaram pregando. Porque mesmo quando nós levantamos para pregar a mensagem da cruz, sempre vai haver uma oposição. Sempre vai haver alguém para tentar impedir o crescimento da obra de Deus. Mas todo aquele que persiste em transmitir a mensagem da cruz, todo aquele que persiste em entregar algo da parte de Deus, ele vai colher os frutos. Mesmo que nós tenhamos que conviver com a dor, mesmo que nós tenhamos que conviver com pessoas apontando o dedo para nós veremos o testemunho daqueles que se entregaram ao Senhor. Sérgio Paulo foi uma autoridade romana, mas com seu coração ansioso para ouvir falar de Jesus, para ouvir a mensagem da cruz. Sempre vai ter alguém ansioso para ouvir algo da parte de Deus. E é eu e você que temos que fazer isso. É eu e você que temos que falar de Jesus. É eu e você que temos que propagar esta mensagem da cruz. Não permita que a chama venha se apagar, mas incendie, coloca lenha na fogueira, rasga o seu coração diante de Deus, para que possa, sim, a chamada do Evangelho, poder mexer com mais vidas, poder mexer com o coração de muitos, poderem serem agregados a esta mensagem da cruz. Bem, louvado seja o nome santo do Senhor. Barnabé sempre se destacou pela capacidade de unir pessoas e promover reconciliação. Assim, é a vida de muitos que Deus chama para o pastoreio. Ter a capacidade de unir pessoas, ter a capacidade de entender. Nós somos chamados de Cristo, chamados para unificar, chamados para trazer pessoas para o reino de Deus.
para direcioná-las à mensagem da cruz, para direcioná-las através da luz do Evangelho. Bem que assim nós possamos fazer perante o Senhor. Fazer como Barnabé, pessoas capazes de unir a outras, de fazê-las entender que elas são alcançadas pela graça de Jesus. Essa graça que nos reconcilia com Deus, que nos transborda, que nos faz viver na presença do Senhor. É que faz com que o nosso coração se sinta tão alegre, ao ponto de nós não ficar só para a gente, querer que outros também se agreguem a esta mensagem, se cheguem a Jesus. Porque é tão gostoso quando nós temos a presença de Deus na nossa vida, tão bom, que nós queremos transmitir aos demais. Se você observar um novo convertido, ele sempre quer falar de Jesus, porque é prazeroso falar daquele Cristo que molda a nossa vida, que transforma o nosso coração, o nosso caráter. Esse é o Jesus que nós cremos, ressurreto, que morreu na cruz do madeiro, mas ao terceiro dia ressuscitou e fez com que a sua mensagem chegasse ao nosso coração no dia de hoje. Bem, a apresentação do Evangelho da Graça expulsa o Evangelho que prega aos gentios. Está registrado em Gálatas, capítulo 2, verso 2. Paulo apresenta o mesmo Evangelho que pregava fora de Jerusalém, Cristo crucificado e ressurreto como o único meio de salvação. Ele mostra que os gentios estavam sendo transformados sem a prática judaica, provando que a graça é suficiente. Paulo aqui ele mostra que a graça de Cristo ela é suficiente. Não precisa de ritos, não precisa estar na lei para que pudesse viver esta graça. Não precisa fazer outra coisa, apenas ter o seu coração contrito, obediente ao amor de Deus. Entregue a Ele. Porque o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, se esse Espírito Santo que molda a nossa vida, então não precisamos mais da lei. A única coisa que nos basta é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. De obedecer a voz do Espírito Santo, de nos permitir ser conduzido por Ele. Por isso que devemos ter os nossos ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Termos o nosso coração voltados para o Senhor. Fazer a tua morada, a tua casa. Amém? Aleluia. E esta nos faz entender que nós não precisamos praticar outra coisa. Mas Paulo vai dizer ainda, mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se. Ou seja, Tito é um dos diáconos de Paulo que mais evidenciado foi. Tito foi pastor de igreja mais à frente, né? Tito foi um grande homem, lutou com Paulo, que esteve com Paulo, foi instruído por ele para instituir presbíteros da igreja, né? Um grande pastor, e mesmo ele sendo um grego, não precisou ser circuncidado. Paulo estava dizendo a graça é suficiente para transformar vidas. Não vê Tito, um grego, que não precisa mais ser circuncidado na carne, porque o seu coração já está circuncidado para com Deus. Então são esses testemunhos que Paulo apresenta do concílio para se chegar a um consenso geral de entender que não é necessário mais ritos nenhum, mas é preciso um coração voltado para o Senhor. Amém? A liberdade cristã, porém, não é rebeldia, mas uma vida guiada pelo Espírito e sustentada pela graça. A graça liberta o crente da escravidão religiosa e chama-o à liberdade do Espírito. Às vezes, a gente pensa que tem liberdade, quando na verdade a lei entrega uma libertinagem. Você acha que tem liberdade, mas não tem. Um peso que se carrega, mas Jesus diz que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A graça de Cristo nos faz leve, nos faz caminhar em tua presença, nos faz se entregar ao Senhor. Nos faz entender que Ele é suficiente para nós. Nos faz entender que a tua graça é que nos foi capaz de nos reconectar ao céu. De nos fazer entender que nós, sem a graça de Deus, jamais poderíamos falar de novo com Ele.
A graça de Deus nos reconecta. A graça de Deus é que chama o homem de volta. Lembra de quando o Senhor ele se apresenta para Adão no Éden, procura Adão, chama-o, mas Adão está escondido. E por que o Senhor chama? Por causa da graça. Ali, o Senhor já mostrava a graça de Deus sobre a nossa vida. A graça que estava sendo apontada para nós. Mesmo tendo pecado, mesmo tendo caído, o Senhor está dizendo, a minha graça te basta. A minha graça te traz de volta para a minha presença. A minha graça é o que faz com que nós nos reconectamos. Como pai e filho conversamos, como pai e filho nos abraçamos, como pai e filho devemos estar um para com o outro, poder falar com o outro, poder entender que naquele cantinho ali da sua casa, aquele cantinho do café, é o cantinho do papai, aonde o papai senta para ouvir você chorar, aonde o papai chamado Senhor dos Senhores senta ali para ouvir você orar ao Senhor, poder falar com Ele, reconectar com Ele, poder derramar as tuas lágrimas perante o Senhor. E é isso que o Senhor faz com a gente, nos reconecta através da tua graça, mesmo tendo pecado, mesmo caído, o Senhor nos chama de volta. E após isso, vem o reconhecimento apostólico, que vai dizer o seguinte: reconheceram a graça que me foi dada. Paulo declara que o evangelho que ele prega não é humano, mas recebido por revelação direta de Cristo. Assim, ele fala no concílio com autoridade divina e apresenta as provas do agir de Deus entre os gentios. Aqui Paulo fala daquilo que Deus fizera através da vida dele aos gentios. Paulo, aquilo que ele está pregando ali, aquilo que ele fala, Paulo está dizendo, o mesmo que eu estou falando aqui, eu falei lá em Antioquia. O que eu estou falando aqui para você, o mesmo que eu falei lá em Listra, em Derbe, é a mesma mensagem. Não estou inventando nada, não estou mudando nada. É a mesma mensagem, porque a mensagem que eu preguei lá, que mudou corações, esta mensagem que eu estou trazendo aqui. Estou relatando tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus fez. Estou relatando tudo aqui para você entender que aquilo que Deus fez na casa de Cornélio, que Pedro já relatou, aquilo que eu e Barnabé já estamos dizendo aqui para vocês, é o mesmo evangelho, é a mesma mensagem da cruz, e é ela que nos molda. Este reconhecimento apostólico, os apóstolos estão reconhecendo aquilo que Deus fizera aos gentios, e agora estão todos entendendo que é um só povo, em um só espírito. O discurso de Paulo, o concílio reconhece a legitimidade da sua missão e a autenticidade do evangelho que ele prega, bem como o próprio Deus já havia feito. Pedro, Tiago e João reconheceram que Paulo havia recebido de Deus o ministério entre os gentios. Este reconhecimento é extraordinário porque Paulo, quando ele chega em Antioquia para pregar, eles pregam nas sinagogas dos judeus. Só que os judeus vão rejeitar. E aí, Paulo vai começar a pregar para os gentios. E os gentios vão receber de bom grado, vão se alegrar, vão se entregar. E aí, vai haver um ciúmes, vai haver inveja. E aí Paulo vai dizer o seguinte: é por causa da rejeição de vocês. Foram notórios que o Senhor nos direcionasse aos gentios, para que estes pudessem ser alcançados pela graça. Nós fomos alcançados, porque Israel rejeitou a mensagem da cruz. Foi uma porta aberta para que pudéssemos ser alcançados. E este ministério da paz, este evangelho da paz, é que nos alcançou. Nós não éramos povo, mas ele fez de nós o seu povo. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. O versículo demonstra a unidade da diversidade dos apóstolos que reconheceram a missão específica de cada um para propagar o evangelho, reforçando o objetivo de levar a salvação para todos os povos. Entenda que nem todo mundo vai viajar. Quando o Senhor diz que semeis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Sempre vai ter aqueles que só vão ficar aqui.
na igreja local. Alguns que Deus vai levar um pouco mais longe. Há outros que Deus vai levar no nível nacional. Há outros que Deus vai levar a outros países. E este é o ministério que Deus tem para cada um. Aqueles que são domésticos da fé. Alguns que só vão chegar do outro lado do país. Há outros que Deus vai levar além das fronteiras. E quando Deus ele diz, ele nos chama. E aí o Senhor diz assim, eu vou soprar o teu nome. Deus ele sopra o nosso nome. Quer seja no Brasil ou no exterior. E que a promessa que Deus um dia fizer a você possa se cumprir. Que você viva conforme tudo quanto está escrito na Bíblia Sagrada. Tudo quanto Deus tem colocado ao teu coração. Para que você viva intensamente a mensagem da cruz. Entregue com verdade, seriedade, tudo aquilo que o céu já tem colocado ao teu coração. E que nós, como mensageiros, pregoeiros deste Evangelho, possamos vivê-la intensamente, guardar no nosso coração, que esta mensagem da cruz possa arder os nossos ossos, a ponto de nós não nos largarmos mais deste Evangelho que nos leva até o céu. Aleluia. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Assim, o concílio uniu doutrina, experiência e comunhão, mostrando que a igreja pode ser diversa, porém fiel à mesma graça. A igreja possa haver diversidade de povos, mas unida na mesma graça. Pode haver diversidade de cultura, de entendimento, de maturidade, mas unida no mesmo propósito, de ser alcançada pela graça de Cristo. Igreja esta que vai viver em unidade da fé. Igreja esta que vai viver na unidade a qual o Senhor já tem orado pela sua igreja, como está relatado em João capítulo 17, para que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. E que esta unidade da fé, que esta graça nos traz, nos faça viver, nos permita vivermos essa experiência em Deus. E aí, nos capítulos 13, no versículo 13, na verdade, até o 21, tem um relato de Tiago, o discurso de Tiago, falando a respeito falando neste concílio. O discurso de Tiago é o ponto culminante do concílio em Jerusalém, está registrado no capítulo 15, versículos 13 a 21, pois é o momento de conclusão e síntese das falas de Pedro, Barnabé e Paulo. Ele não contradiz os apóstolos, pelo contrário, há aqui uma concordância entre Tiago e os demais apóstolos naquilo que eles estão falando. A fala de Tiago não divide, ela une, traz unidade para a igreja. Em meio à crise sempre vai ter aqueles ao qual o Senhor direciona para trazer unidade. Quando nós estamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, nós pode haver até crise, mas nós vamos unir uma igreja através da mensagem ao qual o Senhor tem nos direcionado. Porque uma igreja, quando ela se divide, ela sucumbe, ela se acaba. Mas uma igreja que se torna unida, se torna mais forte, e nós vencemos o inimigo. Quando nós estamos em unidade de pensamento, unidade de direção, unidade em Cristo Jesus, quando nós somos uma igreja unida de verdade, entendemos que somos o corpo de Cristo, Ele nos direciona, nos faz vencer as crises e nos faz alcançar ainda mais povos para a sua glória. Ele respeita as raízes da fé cristã, porém afirma a liberdade dos gentios. Tiago, ele é o líder da igreja em Jerusalém. Pronuncia um parecer equilibrado, bíblico e conciliador, demonstrando a maturidade da liderança cristã guiada pelo Espírito Santo, que unifica escritura, doutrina, experiência, encerrando a controvérsia sobre a salvação dos gentios, propondo um equilíbrio entre a liberdade dos gentios e responsabilidade moral. Então, Tiago aqui, a fala dele, ele vai unir a igreja
que está ali debatendo a situação dos gentios. Tiago, ele vai dar o veredito a respeito daquilo que Pedro disse, Barnabé e Paulo, os demais falaram a respeito daquilo que o Espírito Santo já estava fazendo através dos gentios na vida dos gentios. Então, a palavra de Tiago vai culminar em dizer que já não basta mais esses ritos, mas é necessário um coração voltado ao Senhor. E havendo-se calado, respondeu Tiago dizendo: Irmãos, ouve-me. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tornar deles um povo para o seu nome. Então Tiago aqui está dizendo que tudo aquilo que Pedro falou, que Paulo disse, Barnabé também falou, Tiago está dizendo que Deus fez destes gentios o seu povo e para o seu nome. Então entenda que tudo aquilo que parecia ser uma divisão foi jogado por terra. A palavra de Tiago veio para unir. A palavra de Tiago veio para dar unidade. A palavra de Tiago veio para agregar valor ainda mais àqueles que agora se achegam a Cristo. Porque tem gente que, se você não cumprir aquilo que ele está falando, não serve. Toda igreja, ela tem a sua identidade, né? Por isso tem igrejas que vai aceitar um brinco, uma maquiagem, outros já não vai aceitar. É a identidade daquela igreja que está sendo preservada. Então, se eu faço parte dessa igreja, eu preciso entender como ali o pastor local está agindo. Mas se eu não concordo com aquilo, eu procuro um outro lugar para mim. Mas se eu quero ficar, eu preciso preservar essa identidade. Requisito principal para a salvação? Não. O requisito principal é ser o teu coração para com Deus. Mas se eu quero estar ali, eu preciso me acertar para que eu não gere um problema para aquela igreja. Porque senão vai dizer assim, poxa, fulano pode ou não posso? Fulano faz e acontece, tem as oportunidades na igreja, mas eu não posso. Então, assim, para não ter problema na igreja, eu preciso me adequar àquilo que a igreja está pregando ali, a doutrina da igreja. Mas é uma doutrina da igreja local, preservando a sua identidade, mas não é um requisito básico para a salvação, porque a salvação ela vem pela graça, e nós, pela graça em Deus, somos salvos, não vem de nós, é um dom gratuito de Deus. Bem? Então vamos para mais, vamos aqui nos encarregar para o discurso final, né? Os versículos 19 e 20. Pelo que julgo que não devem se perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Então a fala aqui de Tiago deixe eles em paz. Não mexe com eles. Já chegamos a um consenso. Não precisa colocar julgo sobre eles. Não precisa dizer aquilo que eles precisam fazer. Porque o coração deles já é de Deus. O que eles precisam fazer é apenas abster-se do mundo. Não ter relações fora do casamento. Obedecer a palavra de Deus. Porque o que importa, porque Tiago vai dizer o seguinte, após um grande debate, Tiago propõe uma solução equilibrada e bíblica. Não impor aos gentios o peso da lei, ou seja, a circuncisão e a obediência completa da lei. Não precisa mais. Aí ele diz o seguinte, que não eram requisitos para a salvação, pois esta é alcançada pela graça por meio da fé em Jesus Cristo e não pela observância de ritos judaicos. Os gentios convertidos deveriam, no entanto, abster-se de práticas pagãs para facilitar a comunhão com os cristãos judeus, tais como a idolatria, a imoralidade, a carne sufocada e o sangue. Então, já não precisava mais observar toda a lei, porque a graça de Deus ela é suficiente. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem pregue,
Tiago mostra a sensibilidade para com os judeus. Havia judeus convertidos por toda parte, e seria necessário evitar escândalo. Ele propõe um caminho de paz e testemunho sem comprometer a verdade do Evangelho. Então, Tiago aqui ele é um homem muito sábio nas suas palavras, na sua tomada de decisão. Porque unir dois povos é muito complicado. Direcionar pessoas é muito complicado. Mas quando nós estamos sob a direção de Deus, nós consigamos tratar as coisas como devem ser, inspirados pelo Espírito de Deus. Assim foi Tiago, um homem que direcionou dois povos e entenderam que pela graça eram um só corpo, direcionados por um só Espírito. Então que assim nós sejamos esta unidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O resultado deste discurso foi o parecer que Tiago foi aceito por toda a Assembleia, uma carta enviada às igrejas gentílicas, afirmando que a salvação ela é pela graça, não mais pela lei. Não é pela lei. Eu preciso observar a lei por completo, é sem imposição da lei. O seu discurso resulta em comunhão, alegria e, mais uma vez, a expansão missionária. A mensagem da cruz sendo levada a outros povos. A unidade da igreja foi preservada e o evangelho continuou a expandir-se entre as nações. Ou seja, todo mundo ali entendeu que não precisava mais circuncidar-se, não precisava mais as ritos mosaicos, não precisava mais toda a observância da lei. A graça de Deus, ela é suficiente por meio da fé. Então, quando nós temos fé, nos entregamos ao Senhor, nós viveremos esta tão grande graça em nossa vida. Bem, meus irmãos, vamos aqui para o subtópico de número 2, o Espírito Santo e a obra missionária. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos aqui, em pouco tempo, mais uma vez, podermos falar desta obra com o Espírito Santo que conduz a nossa vida. E assim está escrito: o livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele que inspira, dirige e separa em envios missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. É o Espírito Santo que separa a gente. Paulo e Barnabé, eles estavam orando com toda a igreja. E aí o Espírito Santo disse: apartai-me para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Então o Espírito Santo que nos escolhe, porque ele olha o nosso coração, vê a nossa disponibilidade, prova de Deus. Vê como nós nos posicionamos a respeito do chamado de Cristo. Então, quando o nosso posicionamento revela, expressa aquilo que Deus já tem colocado no nosso coração, o Espírito Santo de Deus nos guia a levarmos a mensagem do Evangelho. E que este coração, que o teu coração, possa ser direcionado por Cristo. Que você possa levar a mensagem da cruz aos demais, que estes possam ser agregados a Deus. Amém? Bendito seja o Senhor dos Exércitos, louvado seja o Espírito Santo de Deus. Um grande presente, né? Este tópico aqui, o subtópico número 2, é um grande presente para a salvação, porque ele diz assim: o que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela está expressa aqui na palavra grega charis, que quer dizer bondade, significa favor, bondade e dom imerecido. Nós não merecíamos, mas fomos alcançados pela graça de Deus. Nós não merecíamos, mas fomos transformados pelo poder do Evangelho. Porque ele diz assim, ó: diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Portanto, o pecado é que nos faz separação entre nós e Deus. Mas a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Então, a graça de Deus é ela que nos reconecta ao Senhor, nos reconecta a Cristo, faz-nos ser seu povo, feitura sua, criatura sua. E quando nós o recebemos, nós temos o direito, nos foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. O pecado que nos separa, mas a graça de Deus é que nos chama de volta à reconciliação.
Este é o poder que a graça tem sobre nós. Nos reconectar com o Pai, nos tornarmos filhos, mesmo quando estávamos distantes. A graça de Deus nos trouxe de volta para os seus braços. Sobre o tópico número 2, vai dizer assim: Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança a sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Mesmo tendo todo o poder e tendo tudo, o Senhor abriu mão de tudo para que pudéssemos ser ricos nele. Ele abriu mão do seu trono, abriu mão da sua glória para que pudesse estar conosco, nos reconectando com o Pai. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. A morte vicária de Jesus, a sua ressurreição, vai nos garantir a redenção, o perdão e uma vida nova em Cristo Jesus, porque ela nos traz de volta a termos uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. A graça de Deus nos traz de volta para vivermos melhor em sua presença. Sobre o tópico de número 3, vai dizer o seguinte: é que a graça é para todos os povos, sem exceção. O concílio lá em Jerusalém falava da imposição que os judeus tinham sobre aqueles que agora estavam sendo agregados à Igreja de Cristo, sendo gentios e prosélitos. Mas ele dizia que estes gentios tinham que ser circuncidados. Mas nós já aprendemos que a graça de Deus, ela é suficiente, sendo oferecida igualmente a todos os judeus e gentios, pela graça mediante a fé. Eu quero aqui trazer para você, que está escrito em Colossenses, uma referência, não está na lição, mas eu quero aqui trazer esta referência para você. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11, vai nos falar a respeito dos povos que são alcançados pela graça de Cristo. Colossenses, capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro ou cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Ou seja, não importa a tua nacionalidade, a tua etnia, a tua origem. O que importa é que quando a graça de Deus nos alcança, nós nos tornamos um, por meio de Cristo Jesus. Por esta graça que nos foi derramada, este favor imerecido que nos conecta ao Pai, que nos reconecta com Deus e que nos faz viver em tua presença. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Em Cristo não há barreiras, etnias culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Então, se o teu coração é voltado para o Senhor nosso Deus, não importa o lugar que você esteja, não importa o lugar onde você dobra o seu joelho, quando você dobra o seu joelho perante o Senhor com fidelidade, com fé, tem uma frase de um grande escritor que diz assim: quando nós estamos de joelho, há um céu aberto para todo aquele que se derrama perante o Senhor. Então, não importa onde você tem orado, tem dobrado os teus joelhos, se você tem orado com fé, o céu se abre sobre ti. Bem? Louvado seja o nome santo do Senhor. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados apenas a recebê-las, mas a viver sob seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Que foi alcançado por ela, responde com gratidão, fé e perseverança, e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Então nós, quando nós temos essa graça na nossa vida, nós vivemos uma vida em concordância aquilo que o Espírito Santo quer. Então nós respondemos com gratidão, com fé e perseverança à palavra de Deus. Eu quero aqui trazer mais uma referência. Está lá em 1 Pedro, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 2, versículos de número 9 e 10. Vai dizer assim a palavra do Senhor:
Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora o tendes alcançado. Não éramos povo, não éramos nada, mas a graça de Deus nos alcançou. Não éramos ninguém, mas a presença de Deus mexeu com o nosso coração e com a nossa alma. O amor de Deus nos constrange ao ponto de nos fazer entender que sem Ele, nada nós podemos fazer, se não for pela graça de Deus, se não for pelo Espírito Santo que nos conduz a vivermos uma vida inteiramente integral ao Senhor. A gente sucumbe nessa terra, mas a graça de Deus nos leva a viver ao trono da graça, nos faz adentrar este trono com confiança, sabendo que o Senhor derramou o sangue por nós, para que pudéssemos viver uma vida íntegra em Tua presença. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. O Espírito Santo sobre nós, o Espírito Santo e a nós. Dessa forma, os apóstolos e os anciãos estavam expressando sua convicção de presença divina, autoridade na decisão que haviam tomado. Pedro e João lembravam a promessa de Jesus aos discípulos. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13. É este Espírito Santo que nos guia por toda a verdade, que nos faz viver em fé, em gratidão, em obediência à Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui nos encaminhando para o fim desta lição grandiosa. Eu quero aqui externar a minha maior alegria de poder compartilhar com você esta mensagem da cruz. Espero que o Espírito Santo possa ter tocado o teu coração, você que ficou até aqui neste vídeo, que você possa curtir, comentar, compartilhar e poder levar para a sua sala de aula um pouco mais daquilo que o Espírito Santo tem direcionado a você através desse vídeo. Amém? Que você possa inscrever no nosso canal, que você possa estar junto com a gente nas próximas lições, para que juntos possamos aprender um pouco mais desta mensagem da cruz, que nos faz crescer na graça de Deus. E é esse terceiro subtópico, o terceiro tópico dessa lição que nós vamos adentrar agora. Falamos de crescer na graça e no conhecimento em Deus. Como nos aproximar do trono da graça? Em Hebreus, capítulo 4, 16, é a referência principal para este terceiro tópico, que a lição vai nos dizer assim: crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Então, em Hebreus capítulo 4, verso 16, está dizendo assim: quando entrar na presença do Senhor teu Deus, entra com confiança, entra na certeza de que Ele está te ouvindo, de que os ouvidos do Senhor não estão agravados, mas estão prontos para te ouvir. Não estão tapados, estão prontos para ouvir o teu choro. Está pronto para receber a sua gratidão, a sua devoção, a sua entrega a Ele. Então, que nós venhamos nos chegar ao Senhor com confiança. E como devemos fazer isso? De mesmo modo, essa aproximação exige humildade, um coração quebrantado. A gente só consegue chegar diante de Deus com humildade, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem Ele é para nós. Que Deus é esse? Um Deus tão grandioso que faz com um pecador como nós possamos nos achegar a Ele. Quando nós temos fé e um coração quebrantado, a confiança de quem é esse Deus, tudo fica mais lúcido para nós. E esse Espírito Santo é que mexe com o nosso coração e nos faz chorar em Tua presença. De que seríamos nós se não fosse a presença do Espírito Santo de Deus? De que seríamos nós se não fosse a graça
dele que nos aproxima do Senhor. Não éramos nada, mas Ele nos fez seu povo. Não éramos nada, mas Ele nos escolheu. Ele nos fez a geração eleita, a nação santa, sacerdócio real. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora já tendes alcançado glória. Jesus é bom. E como devemos chegar ao trono, as Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. E qual é o tempo oportuno? É o tempo da dor, o tempo do choro, quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal, quando o chão sai dos nossos pés. É neste tempo que nós devemos buscar ainda mais a presença de Deus. Esse é o tempo oportuno que nós temos de buscar a graça do Senhor Jesus Cristo, de estar em tua presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os que creem. Se você crê, o trono da graça está aberto a você. Se você crê, o trono está acessível. Porque quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu se rasga e abre um caminho direto ao trono da graça para que possamos falar diretamente com o Pai. Aleluia! Bendito seja o Senhor dos Exércitos. O subtópico de número 3 vai nos dizer assim: o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça. Só voltar aqui um pouquinho no subtópico anterior, como devemos nos achegar à graça, ao trono da graça, porque ele nos faz entender que para chegar ao trono da graça, Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não tem como ficar longe aquele que uma vez andou por este caminho. Ele sente saudade todos os dias. E que nós que ainda preservamos e perseveramos em estar na presença de Deus, nós temos que o conhecer todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É todo dia buscar a presença de Deus. É todo dia ser direcionados, deixarmos que Ele nos guie, a fim de que possamos viver a plenitude da sua chamada em nossa vida. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça, quando nós nos aproximamos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual da parte do Senhor. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. E algumas coisas aqui elas vão nos ser fundamentais para que possamos viver uma vida íntegra perante o Senhor. E Deus ele comunica a sua graça por meios espirituais ordenados. A primeira é pela sua palavra. A palavra do Senhor que está em Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 15, nos diz que segundo as letras nos faz sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As letras sagradas, a Escritura Sagrada nos faz sábios para a salvação em Cristo Jesus. Depois vem a pregação do Evangelho, que está em Romanos capítulo 1, verso 16, que Deus julgará os homens segundo o Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, aquele que ouviu, mesmo que não recebeu a mensagem da cruz, mas ouviu, ele será julgado, porque ele também ouviu falar de Jesus. Também com adoração. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, a palavra de Cristo vai dizer assim que Cristo habitou em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e administrando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça aos vossos corações. Amém? Então, com cânticos, nós também louvamos ao Senhor. Atraímos a tua presença e que esta presença inunda o nosso ser. Amém? Louvado seja o Senhor. A plenitude do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18. A vós não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Porque se nós nos embriagarmos, perdemos a noção do que fazemos, noção de tempo, espaço, tomamos decisões que não eram para ter tomado.
Mas quando nós não somos cheios do Espírito, somos guiados por Ele, somos movidos por Ele, somos direcionados por Ele e somos inspirados a falar dele, a falar sobre Ele, a falar através dele. Então, Ele que nos molda a nossa vida, nos faz guiar caminhos retos através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Bendito seja o nome santo e a comunhão, né? Que estava em Atos capítulo 2, versos 42. E perseverava na doutrina dos apóstolos, a comunhão, do partir do pão e nas orações. Quando nós, como igreja, temos unidade na graça de Cristo, vivemos em unidade, nós temos essa sensibilidade quando estamos à mesa. Nós nos preocupamos uns com os outros. No livro de Atos, neste capítulo 2, verso 42 até o 45, você vai ver que eles vendiam tudo para que suprisse a necessidade dos demais. Então, quando nós estamos na mesa, a mesa revela a necessidade que o nosso irmão tem. E nós tenhamos essa sensibilidade de poder enxergar a necessidade do irmão que se assenta à nossa mesa, que assenta conosco para comer, para conversar, para falar a respeito de Cristo. Que tenhamos a necessidade, que tenhamos essa sensibilidade de saber ouvir, de saber perceber a necessidade do nosso irmão. Bem, e nós vamos aqui para a conclusão desta lição, que está assim: resumido, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminhos para a expansão universal do Evangelho de Cristo. Aleluias! Deste modo, é um marco histórico que ensina que a igreja deve enfrentar desafios doutrinários, mas com fidelidade, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo de Deus. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não consegue. Se não for pelo Espírito Santo, a gente não vence barreiras. Se não for pela presença do Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos viver uma vida plenamente do chamado de Jesus. Bem, meus irmãos, essa foi a lição de número 3 deste novo trimestre, né, desse terceiro trimestre que nós estamos vivendo. A Igreja dos Gentios, a porta do Evangelho que foi aberta e que chegou até nós. E que este Evangelho da paz possa falar ainda mais ao teu coração. Que você possa se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos e poder assim receber novas notificações de mensagens e de pré-aulas que aqui serão divulgadas. Bem, que Deus abençoe a tua vida. Foi um prazer poder compartilhar um pouco mais de Jesus contigo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça e a paz de Cristo esteja no teu coração. Amém? Oh, glória!